Infelizmente, nós temos de lidar com uma situação extremamente desagradável, que é um outro vírus, além do coronavírus, que é a disseminação das fake news. Fake news vem do quê? É uma expressão inglesa para notícias, news, falsas, fake. Na verdade, ela faz parte de um conjunto de estratégias comunicacionais que tem a ver com má informação, desinformação, mentira, relativização de certos fatos e, mais importante ainda, ressignificação de fatos concretos. Não é apenas lidar com a mentira, com uma falsa notícia. Às vezes é lidar com estratégias muito bem articuladas de desinformação da população através das redes digitais. No mundo digital contemporâneo, ela tem se baseado numa coisa muito complicada de ser resolvida, que é a confiança pessoal. Já há estudos que demonstram que o principal canal de disseminação de fake news são os grupos de redes sociais, particularmente relacionados à família. Boa parte das pessoas que mais compartilham fake news são pessoas mais velhas, portanto, pouco acostumadas com uma linguagem, com uma estética digital. Nós vivemos em redes digitais que são controladas por algoritmos proprietários, ou seja, das empresas de comunicação, e que tendem a fazer uma seleção natural de notícias que já nos interessam. Então, se nós identificamos algum tipo de fake news como algo que nos interessa, que nos afeta, o algoritmo ou do Facebook, ou do WhatsApp, ou do que seja, do Twitter, ele vai tender a escolher notícias parecidas com aquela. É o que alguns pesquisadores chamam de filtro bolha. E isso é muito complicado porque constrói ao redor de indivíduos e grupos de indivíduos um verdadeiro mundo semântico próprio. Quer dizer, as pessoas ficam vendo e compartilhando as mesmas notícias. Daí que elas pareçam para essas pessoas críveis. Eu vou fazer então aqui 4 pontos das características da fake news. A primeira delas são manchetes estranhas. Ao invés de serem manchetes explicativas, como tem na maior parte dos grandes jornais, lembram muito manchetes de jornais populares, que fazem sensacionalismo e que, na verdade, trazem notícias impactantes. Político X ou partido Y se aliou a alienígenas para dominar o planeta Terra durante a pandemia do Covid-19. Essas coisas parecem estranhas e, à primeira vista, nós podemos achar que elas não fazem o menor sentido e logo ninguém vai acreditar nisso, mas elas já vêm empacotadas no conjunto de disseminação que eu falei para vocês antes, e isso acaba dando a essas mensagens um nível de credibilidade que de outra maneira ela não teria. Outra característica estética muito forte das fake news até agora são as fotos montadas. Há montagens em que qualquer um que tenha um pouco mais de atenção em relação à foto vai dizer, bom, isso daqui não pode ser verdade. Essas publicações trabalham muito com a questão das fotos porque as imagens afetam as pessoas mais do que as palavras até. Uma outra característica que é bom para que a gente preste atenção é a ausência de textos nos quais você tenha uma verificação dos dados. De acordo com fulano, de acordo com a instituição Y, e, em geral, as fake news não têm muito texto. São textos rápidos, em geral muito mal escritos. Se você encontrar isso na sua frente, duvide da credibilidade dessa notícia. Quando você identifica, por exemplo, no grupo de família, que alguém postou uma notícia falsa, a primeira coisa que você vai dizer dentro do grupo é isso: olha, essa notícia é falsa. Caso você não consiga verificar a veracidade dessa informação imediatamente, não compartilhe a informação. Isso é fundamental. Você só acaba com a disseminação exponencial ou viral se você cortar a rede. Busquem a confirmação dessa notícia em grandes empresas de comunicação. Isso é importante porque, pelo menos na grande mídia e também em certa parte do jornalismo independente, você sabe que essas pessoas fizeram uma checagem de dados. Uma outra possibilidade é você ir às fontes oficiais dos governos em suas diferentes instâncias. Nós sabemos que muitas vezes isso também é problemático. Vivemos hoje num país em que a clareza da informação é oficialmente não muito clara, não muito defendida, mas de qualquer maneira é importante vocês olharem nos dados oficiais. Pode procurar em algumas empresas que são chamadas empresas de checagem de dados. UPA, algumas outras empresas
que são especializadas justamente nesse tipo de situação. Essas são algumas dicas que eu tenho para dar para vocês, que parecem ser bem pequenas, bem simples, mas elas são muito importantes. Nós estamos vivendo nesse momento uma enxurrada de fake news, uma indecisão por parte de autoridades do país e que pode ter consequências bastante graves para a nossa saúde, para a nossa sociedade, para a nossa economia.